Hoje eu já vou falar sobre O Mundo de Sofia, um livro do Jostein Gaarder. O Mundo de Sofia é um romance da história da filosofia do Jostein Gaarder. Ele foi publicado pela Companhia das Letras, primeiramente em 1985, se eu não me engano, que mais tarde foi republicado pela editora seguinte, que ainda é a Companhia das Letras, só que eles só mudaram de nome. Bom, o livro de Sofia retrata a história da Sofia Amundsen, que nas vésperas do aniversário de 15 anos dela, ela começa a receber alguns bilhetes anônimos estranhos. E conforme o tempo, ela descobre que esses bilhetes são de um professor de filosofia que começa a ensinar algumas lições para ela sobre alguns filósofos do passado. A Sofia encontra esse bilhete, o primeiro bilhete anônimo, escrito "Quem é você?", e esse é o bilhete que basicamente começa toda a trama do livro. O Mundo de Sofia se divide, entre aspas, em duas partes: a parte do professor de filosofia dela e a parte do major que tá no Líbano, que é o pai da Hilde Mollernagh. A Sofia também recebe cartas que não são anônimas desse major, que ele tá, enviando essas cartas pra Sofia, só que era pra ele estar enviando pra filha dele, porque a Hilde Mollernagh, que é a filha desse major, faz aniversário no mesmo dia que ele, que é a Sofia. E as histórias vão se cruzando, principalmente do meio do livro pra frente. Então, basicamente, todo mundo do major, toda a história dele, da Hilde Mollernagh, vai entrando dentro da história da Sofia e vai deixando uma coisa bem interessante, porque em todos os capítulos, todas as lições de filosofia que são ensinadas pelo professor da Sofia, elas vão para a vida real, né? Elas se tornam coisas físicas em que a Sofia pode ver no dia a dia, como, por exemplo, o Demócrito. Ele ensina sobre o filósofo Demócrito e ele usa brinquedos de Lego como uma metáfora para as teorias do Demócrito. E conforme o tempo passa, conforme as lições vão evoluindo cada vez mais, conforme os filósofos que estão sendo citados vão se tornando cada vez mais próximos da época em que o livro tá se passando, próximos assim, né? Não tão próximos, porque é muita gente muito velha. A história da Hilde vai entrando cada vez mais na vida da Sofia e do professor dela. E conforme isso, eles também conseguem perceber que é como se esse major estivesse controlando a vida deles e estivesse muito próximo deles, mesmo estando no Líbano, que fica super longe do lugar onde eles estão, que é na Noruega. O Mundo de Sofia é um livro muito interessante. Ele fala de um assunto que normalmente é retratado como uma coisa difícil ou coisa pra gente inteligente, não é uma coisa que as pessoas são ensinadas a gostar, digamos assim, de uma maneira bem leve, uma maneira bem fácil de entender e com exemplos que podem também se encaixar no dia a dia até de gente de hoje em dia, né, de pessoas de 2022, embora o livro se passe nos anos 90 por aí, né. É muito interessante ver toda a trajetória da Sofia, estudando sobre isso e vendo como as teorias filosóficas se encaixam no dia a dia dela e como ela percebe tudo isso à volta dela e ela questionando tudo. É muito legal. Um exemplo interessante que o livro dá é sobre o coelho na cartola. O coelho na cartola é uma coisa que o professor de filosofia da Sofia fala, que é como se as pessoas fossem pulgas num coelho dentro de uma cartola. Então, as pessoas estão aconchegadas, próximas à pele do coelho, porque lá é mais quentinho, elas preferem ficar lá. E isso retrata as pessoas que não questionam tanto a vida, não tendem a questionar muitas coisas. E aqueles que tentam subir os pelos do coelho e olhar a cartola, olhar o que tem em volta e tentar olhar fora da cartola, são os filósofos, que são pessoas que questionam as coisas do dia a dia e têm interesse em saber o que tem além do coelho que elas estão vivendo, porque elas
tão curiosas. Pode não ter só aquilo ali que elas conhecem, pode não ter só aquele ponto em que elas se sentem confortáveis. Pode ter uma coisa mais além que, embora elas não se sintam confortáveis com aquilo, é interessante de conhecer. O livro tem muitas frases legais, eu não marquei elas. Eu esqueci de marcar elas, mas o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 2 começa com uma frase que eu achei muito legal. Tem muitas partes desse livro que eu achei muito interessantes, muitas frases que eu achei que foram bem marcantes. E a frase do que começa, né, que inicia o capítulo A Cartola, eu achei muito interessante, assim, muito diferente, que é a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. E essa frase, ela é bem mostrada ao longo do livro, porque a Sofia, ela vai se interessando, ela vai se admirando com tudo que tem à volta dela, mesmo que sejam coisas simples como, sei lá, átomos, ou átomos não é simples, folhas, a natureza, mesmo que sejam coisas simples que a gente vê no nosso dia a dia, ela vai admirando isso e vai ficando muito curiosa, e as teorias dos filósofos vão ajudando mais ainda a atiçar a curiosidade da Sofia. Além disso, o livro se inicia com uma frase do Johann Wolfgang von Goethe, não sei pronunciar, que é: quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta vive na ignorância e na sombra, à mercê dos dias do tempo. Também achei essa frase muito interessante, muito legal. E pra mim ela, representa como as pessoas... justamente o que o professor de filosofia da Sofia tinha falado sobre a cartola do coelho, que as pessoas vivem na ignorância, elas não tendem a se questionar. E por isso elas vão viver com os dias passando, na sombra, sem questionar nada, mas quem for questionar vai conseguir achar a luz oposta. O Mundo de Sofia, ele é um livro até que longo, né? Tem 547 páginas, eu acho, se eu não me engano. Pra ler sobre a história são 547 páginas, é bastante coisa, né? Comparado a muitos outros livros que eu já vi, né? Não muitos, né? Porque eu tenho muito livro aqui e eu li bastante. Mas é bastante coisa, né? Muita coisa até. Esse livro é bem grandinho. Entretanto, vale muito a pena gastar bastante tempo lendo esse livro. E relendo, porque tem algumas partes que são difíceis de entender. Querendo ou não, vai ter coisa difícil de entender. Mas é um livro muito, muito legal. Muito interessante. Tá cheio de glitter. Bom, é muito interessante de ler esse livro. É muito legal, eu aprendi bastante coisa com ele. E ele me fez com que eu despertasse muito interesse em filosofia. Que é uma coisa que eu gostei, sempre gostei. Só que eu não pensava tanto nisso antes. E o Mundo de Sofia fez com que esse gosto, sabe? Essa apreciação pela filosofia, que eu nem sabia que tinha nome antes, assim, não sabia. Em tese, né? Porque eu sabia que existia, mas eu não sabia o que era exatamente. Mas fez com que essa apreciação voltasse cada vez mais e me deixasse com mais vontade de entender melhor a história dos filósofos e da humanidade toda em si. É isso. Obrigada por assistir.